Boa tarde, estamos começando agora mais uma live. Toda sexta-feira ao meio-dia estou aqui com você. O meu tema aqui é família. Eu, como psicóloga e terapeuta familiar, trabalho sempre com esse tema. E escolhi para o mês de abril falar sobre relacionamento conjugal, falar sobre casamento. E o assunto de hoje promete. Vai ser um assunto muito bom, necessário, que todo casal passa por isso, vive isso, e é necessário conversarmos sobre o relacionamento conjugal. Briga limpa ou briga suja? É o que nós vamos conversar aqui. E para quem não me conhece, eu sou Ana Ruth Monteiro. Eu trabalho como psicóloga já há 25 anos e a área que eu me especializei foi na área de família. Então, eu sou terapeuta de casal e família, mas atendo individual também. Algumas pessoas sempre me perguntam se o atendimento aqui é só familiar. Não, o atendimento é tanto individual como familiar, conjugal, até familiar, né? Falando de família, nós nunca vamos deixar a família que está dentro de nós. Então, mesmo aquela pessoa que procura terapia sozinha, ela vem com a família toda dentro dela, e aí a gente, né, realiza um trabalho envolvendo família de todo jeito. Então, iniciando aí, né, o tema de hoje, para a gente aproveitar um tempinho, quero ver se eu consigo falar aí dentro de meia hora, pelo menos. Eu quero falar que num relacionamento conjugal, num relacionamento aí tanto familiar também, mas hoje mais específico conjugal, é muito importante o diálogo. Não tem como um casal viver sem entrar em acordo, sem conversar, sem resolver. E eu coloquei aqui que nós passamos, em média, fui dar uma pesquisada, nós passamos em média, pra você ter uma noção, 4 horas do dia tomando decisões. Sejam decisões conscientes ou inconscientes. O tempo todo nós tomamos decisões. Eu estou aqui fazendo essa live, foi depois de uma decisão minha. Se eu vou fazer a live virada para cá, se eu vou fazer a live virada para lá, não importa. É decisão o tempo inteiro que nós temos que tomar. É claro que tem algumas decisões que são micro e tem decisões que são macro. E tem decisões que impactam a nossa vida, tem decisões que impactam a vida de muita gente. E dentro do casamento, isso faz mais sentido ainda. Porque se estando sozinhos, a gente precisa tomar tantas decisões num dia, imagine quando a gente está casado e a gente precisa tomar a decisão junto com outra pessoa que pensa diferente, que tem uma história diferente, uma estrutura diferente, a maneira de pensar diferente. Por isso que nós temos tantos conflitos, porque a nossa vida é feita de várias decisões durante o dia e nós precisamos tomar essas decisões. Inclusive, as decisões inconscientes a gente toma assim, sem perceber e às vezes sem comunicar quem está do nosso lado, porque vai impactar tanto a vida de quem está do nosso lado, como também a vida dos filhos, né? Então, eu quero colocar como esse tema, falando sobre as brigas, discussões no casais, como um assunto assim muito importante e necessário, e desmistificando também que muitos casais pensam que os melhores casamentos não brigam. Muita gente que pensa isso, que os melhores casamentos não tem briga, não tem discussão, e isso não é verdade. Nós vamos ver aqui que é necessário a gente ter essas brigas. Então, eu quero colocar primeiro que a diferença, a gente fala de briga, eu tô falando de briga que é um modo de dizer, né? A gente usa muito essa palavra briga. Mas eu vou dizer agora qual que é a diferença entre briga e discussão. Você que tá aí, tá? Imagina qual a diferença de briga e de discussão? É isso que eu quero dividir com vocês primeiro. Então, vamos falar lá de discussão. O que é uma discussão? Discussão tem vários ambientes, né? Tanto é que a palavra discussão, ela é aplicada em qualquer final de palestra, debate, de estudo, quando você tem que decidir alguma coisa, um ambiente de trabalho, todo mundo usa a palavra discussão. A discussão é uma troca de ideias, de opiniões, de modo de vista diferente.
E eu coloquei aqui que nós expressamos essa opinião nossa quando nós estamos discutindo, devemos fazer isso de forma respeitosa. Isso é uma discussão. Eu estou discutindo a ideia. E essas discussões, elas geralmente tendem a ser mais racionais. Porque para discutir, eu tenho que ficar lá pensando em muitos argumentos para usar para defender a minha ideia. Então, a discussão gira em torno de ideia. Agora, e a briga? O que é a briga? A briga já é um conflito diferente da discussão. A discussão, ela envolve a questão racional. A briga, ela já envolve um conflito emocional. Essa é a diferença, né? A briga, ela é acompanhada de muitas emoções. E geralmente as emoções que acompanham a gente na briga é a raiva, a frustração, a tensão, né? Então, essas emoções estão presentes na hora que a gente está falando. E essas emoções, elas são muito ressaltadas, elas são muito exaltadas. Deixa eu ligar aqui, gente, o ar porque tá quente. Essas emoções, elas são muito exaltadas. As pessoas ficam agressivas quando estão brigando. E normalmente, numa discussão, você está se atendo à ideia, ao assunto, à decisão. E numa briga, você não está na ideia. A briga, você já está relacionando com a outra pessoa e você, na verdade, está atacando a outra pessoa, deixando muitas vezes mágoas ou ressentimentos. Então, uma briga pode deixar feridas emocionais, porque ela é toda cheia de emoções. E aí a gente vê que em uma discussão acaba a discussão e a gente pode ficar de boa. Em uma briga acaba e essa briga, quando termina, pode trazer muitas feridas, palavras que foram ditas que a gente talvez jamais esquece. E aí eu peguei o termo para falar da briga, porque a briga, ela pode ser limpa ou suja entre o casal. Por que eu falei briga e não falei discussão, né? Eu falei briga porque a discussão, ela envolve muitas questões racionais. Mas geralmente na nossa casa, nós usamos muito da emoção para falar. Nós agimos muito por emoção. Nós damos muitas opiniões baseada na nossa emoção, pelo que nós estamos sentindo. A discussão, ela é toda razão. Eu tô baseada nos meus argumentos. E a emoção e a briga, ela é muito baseada nas emoções. E às vezes eu nem tenho, às vezes razão, não tem nem argumento. Mas eu quero brigar, né? Mas eu quero defender. Eu defendo uma ideia, eu não sei nem por que eu tô defendendo. Às vezes a gente defende por emoção. Porque a gente tá sentindo aquela opinião. Então a briga, ela pode ser limpa ou suja. E se é para brigar, vamos aprender a brigar utilizando as emoções, porque a briga é quando a gente envolve as emoções, é muito difícil também a gente não colocar as nossas emoções. Então vamos falar aqui da briga que é limpa, né? O que eu quero incentivar você não é você parar de brigar, mas utilizar-se da briga limpa. Por que eu uso briga e não discussão? Porque às vezes nós estamos discutindo um assunto, mas às vezes nós estamos cheio de emoção nas nossas falas. Mas se é para usar emoção, vamos usar de forma limpa. E aí agora eu quero fazer um paralelo. Como eu estou falando de briga, briga tem a ver com luta, não é? É uma briga, uma disputa. Briga é quando um quer ganhar mais que o outro. Então eu quero fazer agora um paralelo aí da briga, como se fosse uma luta. Quando nós imaginamos uma luta, gente, toda luta, né, que vai competir como esporte, a luta, ela tem as suas regras. A luta também tem o seu lugar, ela tem as suas regras. E eu quero colocar aqui, comparando com a briga limpa, com uma luta. Quando um competidor, né, os esportistas, eles vão entrar numa luta, eles fazem o quê? Não deixa de ser uma briga, mas não por emoção, né? Mas é uma briga ali por braço. Então a gente vê que tem algumas regras nessas lutas. Tem os combinados, eles precisam ter as mesmas armas, precisa ter o mesmo espaço, eles precisam, tem as regras, né, o limite, o tempo, a vez de cada um, o que vale, o que não vale. Então quando as pessoas vão entrar para uma luta,
Eles vão combinar o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode. Aí depois eles entram numa luta. E muitas vezes no casamento nós não fazemos nada disso, no relacionamento conjugal, relacionamento a dois. E eu quero colocar aqui algumas regras, comparando com uma luta, quero colocar aqui alguns itens da briga limpa e algumas coisas erradas que a gente faz na briga suja. Mas para ficar bem claro, eu quero terminar no final com a briga limpa, né? Mostrando as formas corretas. Então eu quero começar falando aqui da briga suja, né? O ideal é a briga limpa, mas eu quero colocar aqui como que você vai identificar. Então eu vou falar agora de como os casais estão brigando de forma suja e aí gera muita confusão. Lembra que eu falei da luta? A luta, ela tem que ter as regras. As regras têm que ser claras. Então, a ideia, o assunto a ser resolvido, a pessoa precisa ter clareza do que se está brigando. E aí eu já começaria com a briga suja, né? A briga suja é a pessoa que quer brigar, independente do assunto. Tem gente que é assim, tem casal que é assim. A mulher ou o homem briga por tudo, não sabe nem por que tá brigando. Mas a gente pode observar que ele tem alguma coisa antes, ou alguma contrariedade, ou ele já tá com raiva, ou ele já tá com mágoa, porque a pessoa, tudo que o outro fala já é motivo para brigar. Então aí a gente vê que não tá respeitando a regra, né? Não tá com a regra clara. Olha, nós estamos discutindo o quê? Nem falou o assunto, já estão brigando. Então a gente vê que isso daí já é da briga suja, porque não tem clareza nem do que está se brigando, né? Outro ponto da briga suja. A briga suja, ela briga sobre vários pontos de uma vez. E aí não tem regra nenhuma. Então a gente vê que esse é um perigo da briga suja. Tá falando de um assunto, já briga por outro, já fala outro. Essa é a briga suja. Outra, eu listei aqui várias coisas que acontecem na briga suja, para vocês verem. Primeiro, brigar culpando o outro. Tem gente que já entra em uma discussão e ele já acha que todos os problemas é o outro, não consegue ver que é ele. Em uma briga suja, a pessoa também, ela generaliza quando usa umas palavras assim, que você já usou, eu também. Às vezes a gente está discutindo ou brigando com alguém ou defendendo uma ideia, a gente usa uns termos que isso é briga na certa. É quando a gente usa você nunca, você sempre. Quando a gente usa isso, a gente está ofendendo demais a pessoa, porque você está dizendo, você está desconsiderando tudo que aquela pessoa fez. Quando você diz, você nunca que elogia, você sempre me ataca. E a pessoa não vive sempre fazendo a mesma coisa, nunca deixando de fazer alguma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado, isso é briga suja. Quando a gente solta no meio da briga essas palavras. Também na briga suja tem a crítica pessoal. Às vezes a pessoa lá começa falando do assunto. Ah, nós vamos na festa ou não vamos? Aí o casal lá tá decidindo. Ah, vamos, não vamos, viajar. Daqui a pouco um começa a falar. Não, eu não quero ir. O outro, eu quero. Ah, mas você nunca vai mesmo? Ah, porque você faz isso mesmo. Você lembra aquela vez que a gente combinou tudo de ir e na hora você não foi? E você é irresponsável porque você marca compromisso e não cumpre. Então, gente, a briga suja, porque você não vai resolver nada do assunto. Da forma criticando a pessoa em vez de resolver o assunto em si. Isso é uma briga suja. Ignorar os sentimentos. Né? E eu acho esse ponto principal aqui para o psicólogo. Como terapeuta de família, a gente atende família. Eu vou ouvir o marido, eu vou ouvir a mulher, eu vou ouvir o pai, a mãe, vou ouvir os filhos. Em uma terapia de casal, eu vou ouvir o marido, a esposa. Gente, cada um conta uma versão. Já imaginou? Quer atender casal? Cada um conta uma versão, que a história aconteceu de um jeito ou de outro. E aí, um casal, muitas vezes, eles até falam assim, não, Naguti, nós procuramos a terapia de casal porque nós queremos uma pessoa para falar quem tá certo e quem tá errado. E aí, eu sempre gosto de falar para os casais, olha, aqui, numa terapia de casal, eu sou psicóloga, eu não sou juíza. Porque eu não vou ficar aqui querendo provar e tirar limpo quem tá certo e quem tá errado. O trabalho do psicólogo é olhar para o sentimento das pessoas, ajudar elas a reconhecerem
também o sentimento do outro para tomar uma decisão e entrar num acordo. E esse ponto aqui de ignorar os sentimentos, gente, isso é fundamental numa briga suja. Numa briga suja, as pessoas ignoram o outro tá falando, né? Ignora o sentimento. Você pode discordar da pessoa, mas se ela coloca um assunto, você tem que primeiro, antes de discordar, você falar assim, nossa, eu sinto muito, nossa, é mesmo, isso que você tá falando é verdade. A gente tem que validar o sentimento, depois você discorda. E às vezes a gente, como não concorda com a ideia, a gente às vezes nem valida o sentimento, nem reconhece o sentimento que a pessoa tem. Às vezes só de validar o sentimento, às vezes já até resolve a briga. Então, a briga suja ignora o sentimento, tá nem aí com o que a pessoa tá sentindo. Outro item da briga suja, recusar ouvir. A pessoa tá falando, tem gente que fala assim, não quer nem te ouvir, quer nem terminar esse assunto. E às vezes as pessoas saem, afastam, ficam em silêncio, é uma recusa de ouvir. Fica em silêncio também é outra coisa da briga suja, é ficar em silêncio propositadamente. Outro item, usar ironia e sarcasmo. Gente, se irrita demais. E isso é todos os itens que eu tô falando são usados na briga suja. E quantas vezes a gente faz isso, né? Outro item da briga suja, no meio da discussão, usar de ameaças. Não, mas se você não fizer isso que eu tô falando, não, mas se você fizer isso, você vai ver, porque lá na frente eu não vou fazer isso pra você. Um diálogo baseado nas ameaças, não tem acordo, não tem discussão de ideias, já vai ameaçando o outro, né? Tratar como competição também é da briga suja. A briga suja, um quer ganhar mais que o outro, não entende que se um perde no casamento, os dois perdem. Não existe um ganhar, o outro perder. Como é uma relação conjugal, não existe um ganhador e um perdedor. Existem duas pessoas que estão perdendo. Porque se você pode estar com a razão, mas a briga se instalou, você está perdendo. Você está certa, vamos dizer, no seu argumento, o que você colocou realmente provou que é verdade, mas você perdeu. Porque você perdeu a comunicação, você perdeu a paz, você perdeu o dia, você perdeu a tarde, você perdeu o passeio. Gente, a gente perde tantas coisas quando a gente briga. Então, não tem, numa discussão de casal, quem ganha. Numa discussão, eu ganhei, ele perdeu. Os dois perderam, né, quando há uma discussão. E eu coloquei aqui como último, evitar o problema. A briga surge assim. Surge um problema, uma pessoa quer conversar e a pessoa evita lá o problema. Agora, essa questão da briga suja é quando a gente quer conversar também na hora que a gente quer. A outra pessoa não está preparada, a outra pessoa não se armou, vamos dizer, né? Fazendo a comparação lá com a luta. O jogo nem começou, imagina, o jogo nem começar, nem deu a largada, o outro já tá correndo. Às vezes na discussão da família é assim, o outro nem sentou. Às vezes a pessoa tá lá ocupada fazendo uma coisa, às vezes a pessoa tá nervosa, não quer conversar naquela hora, não é nem por raiva. Quem tem a briga suja é como se pegasse a pessoa desarmada. A pessoa que joga sujo, briga suja, é a pessoa que quer conversar na hora que ela tá pronta, mas o outro não tá. Isso é uma briga suja, porque a briga limpa é igual à luta. Você espera a pessoa se preparar para a largada, você espera o apito do juiz, você espera o início do jogo. Então, muitas vezes os casais brigam de forma suja, porque não espera a outra pessoa estar pronta e preparada para ouvir. Ela chega lá estressada do trabalho, nervosa, e o outro já vem, né, com todas as brigas ali. Então, a gente vê que eu coloquei aqui vários itens que fazem uma briga suja, né? A forma de falar, a linguagem agressiva, a linguagem que a gente usa, né, abusiva, piorando, falando da imagem da pessoa, ofendendo a pessoa. Então, você que está me ouvindo aqui, você pode, depois que eu postar a live, você pode voltar e ouvir essa lista de coisas da briga suja, que muitos casais têm vivido assim. E agora, de forma bem rápida, já quero passar para vocês os itens importantes para briga limpa, que eu quero finalizar com essa ideia para vocês.
Como que deve ser a briga limpa, então? Né? Eu falei aí da briga suja. Primeiro, as regras têm que ser claras. A briga limpa, a pessoa senta ou marca um horário, ou está lá na mesa conversando, ou chegou do trabalho. Primeira coisa, você determina e tem clareza do que você está discutindo e brigando. Então, a briga limpa, primeiro, a regra clara é qual o assunto que nós vamos discutir. Qual é o ponto que nós precisamos chegar em acordo. E para chegar nesse acordo, as duas pessoas precisam conversar. Então, já começa aí a clareza. Qual que é a clareza? Ouvir sem interromper o outro, né? Ou cada um aí ter seu momento para falar e escutar. Então tem que ter as regras. Do mesmo jeito que uma regra de uma luta, de um jogo tem, o casamento também tem. As pessoas querem viver um casamento achando que a gente vive casamento do jeito que a gente pensa. Não, gente, tem umas regrinhas aí, né? E eu coloco que as regras mais claras é saber por que tá brigando. Lembra da briga suja? A briga suja, a pessoa briga sem parar com o outro. Não importa o assunto, ela já está pronta para briga. Então, não tem clareza no assunto que está sendo brigado, né? Discutido. Segundo item, que é da briga limpa, eu quero organizar e falar aqui de 5 itens. 5 não, 6. 6 itens. Primeiro é as regras claras. Segundo, equilíbrio de poder. Toda vez que a gente entra para uma luta, para um esporte, né, a luta tem que ser justa. A briga, a discussão tem que ser justa. E é isso que traz muito problema para os casais. Os casais entram numa briga com aquela ideia, eu tenho que ganhar. Não, nós temos que resolver esse conflito. Precisamos ser justos. O que é ser justo? Primeiro, o cônjuge, o parceiro, o companheiro, ele está preparado? Eu estou sendo justo? Eu estou aqui querendo conversar no momento que eu quero, já estou preparada, já pensei aqui nos meus argumentos e eu estou preparado, mas o outro tá no momento que tá pronto para me ouvir? O outro tá descansado? Às vezes a pessoa nem tá e a gente já quer entrar para briga. Ouvir os dois lados, então equilíbrio. Uma briga limpa, eu vou falar e eu vou ouvir. E aí já começa o problema, né? Lá da briga suja que eu falei. Tem pessoas que elas querem falar, mas não querem ouvir. Então, a disputa aí tá irregular. Você não está sendo justo. Toda briga para ser limpa, eu preciso falar e ter tempo para ouvir. Porque eu tenho que ter equilíbrio aí entre os dois, para que eu possa ser justos. Se a pessoa não tem argumento naquela hora, você lançou uma ideia e você está discutindo uma ideia e a pessoa não pensou, eu preciso ser justo. Eu preciso parar e falar, olha, então você pensa e depois a gente conversa. A gente não pode pegar a pessoa despercebido. Às vezes tem casal que faz isso. Ele lança uma ideia, a outra pessoa ainda não pensou, mas como quer decidir na hora, assunto encerrado. Não, seus argumentos estão furados. E a gente tem que tomar cuidado. Não é pelos argumentos que a gente decide também. A gente tem que levar em conta o sentimento da pessoa. É o argumento, é o sentimento. Às vezes a pessoa tem um sentimento que ela não está dando conta de tomar uma decisão, mas ela não tem argumento. Nem ela sabe por que ela não quer. Então a gente não leva só em conta o argumento. Ah, não, você não tem argumento não, já que você não apresentou nenhum argumento, vai ser do meu jeito. Então isso é briga suja. Porque nós temos que basear no sentimento e basear no argumento se as pessoas têm. Então, a briga limpa precisa ser justa. Terceiro, a briga para ser limpa tem que ter as mesmas armas. Estou falando de armas porque numa briga, usando a metáfora de uma briga, né? É quase que uma luta. Mas você não entra em uma luta de espada, com um com espada e o outro com arma, com revólver. Um não entra com um revólver pequeno e o outro entra com metralhadora. A gente não entra, tem até as regras até para guerra, né? A gente viu recentemente a guerra aí de Israel e um pouquinho que eu ouvi, né? Teve aqueles comentários falando da guerra. A guerra, até para acontecer uma guerra, tem as suas regras, as mesmas armas e a gente vê que quando entra numa guerra, numa luta,
A briga suja, a pessoa não respeita a arma que o outro tá usando. Se o outro tá lá com faca, o outro tem que estar com faca. Se um tá com espada, o outro tá com espada. A luta esportiva é assim, né? Então a gente vê que muitas pessoas vão despropositadamente usar a arma errada. Trazendo essa metáfora, é claro que na briga, né, que nós estamos falando aqui, ninguém vai usar faca, revólver, metralhadora. Mas, gente, a gente só não usa. Mas as palavras aqui, ó, é igual faca, revólver, metralhadora. A gente usa tudo isso numa briga. Por isso que eu tô usando essa metáfora. Pra gente começar a se conscientizar e pensar assim, gente, eu tô usando o quê na minha briga, na minha discussão, no meu relacionamento? Então, as mesmas armas. E aqui eu quero colocar quais as mesmas armas? As mesmas armas é estar no momento certo. Qual que é a arma que a gente tem? A arma é assim, o casal lá tá discutindo um assunto do presente, a pessoa vem com uma outra arma. Vamos dizer, a arma é o presente. Aí o outro vem com uma arma, a arma lá do passado. Aí traz para o assunto atual uma briga lá que teve, uma situação lá do passado. Isso é briga suja. A gente tem que ter a briga limpa. A briga limpa é resolver o problema do presente. E como nós fazemos isso? Na hora da briga, de resolver ali uma situação, a gente usa uma arma lá do passado, traz para o presente, não ajuda em nada. Essa é uma briga suja. A gente tem que ter as mesmas armas. Outro exemplo de mesma arma. Se uma pessoa está falando em um tom, a gente pega outra arma quando a gente começa a falar num tom mais alto. É uma outra arma. Porque você também falar num tom baixo, a outra pessoa vai falar num tom baixo. E às vezes quantas pessoas usam essa arma? Tanto é que vice-versa também acontece, né? Por exemplo, tem pessoas que já chegam falando alto. E tem gente que para derrubar aquela pessoa, ela começa a falar baixo. Essa é sabedoria. Ela começa a falar baixo e a outra pessoa já sente constrangimento, né? De estar um usando uma arma ou tá usando outra. Quer dizer, tem que ter as mesmas armas, né? O mesmo tom de voz, a mesma oportunidade. Também quer dizer o momento certo. Se um tá num momento usando um tempo para falar, tem que dar espaço para o outro também. Então nós temos que ter a mesma arma. Isso, o terceiro ponto. Quarto, numa briga limpa, tem que ter espaço, por incrível que pareça, para a defesa e para o ataque. A defesa e o ataque. Tem gente que numa briga de casal tem um que fica só na defesa, e o outro fica só atacando. Então os dois têm que ter um momento para a defesa e para o ataque. O que é a defesa? A defesa é quando alguém está dando um argumento, um assunto, uma discussão, e você vai defender suas ideias. E quando é o ataque, é quando alguém fala alguma coisa, você não concorda, você vai contrapor aquele assunto. É o ataque, você está realmente ali falando. Então, a gente tem que ter tempo para o casal, né? Para ouvir e falar, como eu falei. E dentro disso, eu quero dar umas dicas dentro dessa defesa e desse ataque, que a gente usa, né? Às vezes de maneira errada. Momentos que é para se defender, a gente ataca. Momentos que é pra gente atacar no sentido de falar do assunto, a gente se defende e perde o espaço, perde a oportunidade, perde os argumentos. E aí eu colocaria aqui que numa discussão, a gente usar mais a palavra eu do que você. Toda vez que a gente começa uma discussão e eu já começo falando você, gente, briga na certa. Briga na certa. Então, se uma pessoa tá atrasada e você tá irritado que o marido tá atrasado, não pagou uma conta ou qualquer outra coisa, né? Fez qualquer coisa lá que não chegou, não fez, ou prometeu uma coisa e não cumpriu. Quando a gente vai se dirigir nessa discussão, nessa briga, nós temos que chegar já falando, olha, eu não gostei, eu me senti, nossa, eu fiquei chateada, eu fiquei frustrada. Às vezes a gente não fala o eu. A gente já chega assim, ó, você me machucou, você me frustrou, você me feriu. A gente já começa já atacando a maneira de falar, né? Então esse você já começa tudo errado. Então essa é uma dica que eu dou para quando você for se defender. Às vezes é uma defesa. A defesa é você falar do que você tá sentindo.
contra o que você está sentindo, você não está ofendendo ninguém quando você fala do que você está sentindo. Agora, você ofende as pessoas quando você fala, você fez isso. Qualquer relacionamento, eu estou focando aqui no relacionamento conjugal, mas isso serve para qualquer discussão entre amigos, entre família, né? Não comece nenhuma frase, nada, nenhuma conversa dirigindo a você, como se a gente estivesse jogando no outro a responsabilidade, né? E o outro item da defesa e do ataque, como eu já até falei, é a gente ficar querendo ganhar a discussão. A gente quer ganhar a discussão, mas a gente não percebe que nós dois estamos perdendo o clima, a briga, né? Fica um clima muito ruim. Então, é muito importante. E a terceira coisa, né, que eu quero ressaltar, e eu falei um pouquinho na briga suja, mas a terceira coisa para ressaltar aqui, entre a defesa e o ataque, porque a gente quer realmente se defender, a gente tem hora que a gente precisa atacar, se alguém vem, né, a gente precisa atacar, mas atacar de forma correta. E a outra questão que eu colocaria aqui é que tudo que você ouvir e a pessoa falar com você e você não concorda, você tem que primeiro validar a emoção daquela pessoa, validar o sentimento. O que é isso? Vamos imaginar, você chegou atrasado, você combinou uma coisa com o marido, com a esposa. Vamos imaginar, eu cheguei atrasada, eu estou errada. Aí eu cheguei atrasada. Se eu chego atrasada, vai dar direito do meu marido, do meu cônjuge, meu parceiro, companheiro. Vai ficar muito bravo. Vai ficar muito bravo porque ou eu faltei com compromisso, ou prometi não cumprir. Vai ficar muito bravo. Quando eu chego, a pessoa tá lá brava comigo. O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Eu tenho a minha defesa. Eu cheguei atrasada porque aconteceu um acidente, porque o trânsito aconteceu isso, aquilo. Eu tenho muitas coisas para justificar. O cônjuge ali não sabe do que aconteceu. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu já saí me defendendo ou atacando? Aí eu quero mostrar para você essa diferença. Quando eu estou me defendendo, a primeira coisa que eu faço quando eu começo a me defender, eu começo validando o sentimento daquela pessoa. Então, se eu tô atrasada, a primeira coisa que eu tenho que falar é: sinto muito, nossa, eu imagino que você tá aí com raiva porque você ficou esperando. Nossa, eu imagino que você ficou aí nesse sol esperando. Nossa, eu imagino que você perdeu o compromisso. Primeira coisa que eu tenho que fazer é validar o que o outro tá sentindo. Aí, depois é que eu vou me justificar. Olha, eu me atrasei por causa disso. Peguei engarrafamento, tal. Primeira coisa, gente, é sempre validar o sentimento. Mas na prática, o que a gente faz? Quando alguém já chega nos atacando, né? Que eu faltei com compromisso, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai e ataca também. A gente já começa xingando a pessoa. Gente, isso é briga suja, não é briga limpa. A briga suja, você começa a atacar a pessoa antes de tudo. E aí eu começo a me defender, que nem é defesa, eu já tô atacando a pessoa mesmo, já tô com raiva que ela me xingou, eu que tô errada, e a gente fica com raiva da pessoa nos xingar, né? Então, essa é a defesa e o ataque, que eu tenho que saber que defesa, eu tenho algumas regrinhas aí para se defender. O quinto ponto, né, da briga limpa, que é importante. Como eu estou comparando essa briga como uma luta profissional, o que os lutadores profissionais eles precisam fazer? Eles só vão brigar lá na hora? Vão lutar na hora? Não, os lutadores profissionais, eles têm que fazer um treinamento antes. Tem que ter um treino antes. E eu colocaria que precisa haver um treinamento entre o casal antes das brigas. E é isso que muitas vezes a gente não tem. O que seria esse treinamento? Eu preciso conhecer o outro. Eu preciso conhecer as linguagens de amor que aquela pessoa tem. Se você não sabe, tem um livro que chama 5 Linguagens de Amor, que fala que as pessoas têm a sua maneira de se comunicar, de dizer que eu te amo. Então, eu preciso ser treinada. Se eu não conheço, não estudei, não me preparei, não li um pouquinho sobre comunicação, gente, eu vou ficar super desconhecida do assunto. A minha tendência é errar muito mais, brigar muito mais. É brigar, é ficar o tempo todo com a briga suja, sem saber que aquela lei é briga suja. Então, eu preciso de treinamento também, eu preciso de treino. E o treino é
conhecer qual que é a linguagem do outro, é ler, é interessar por assuntos de comunicação, é participar de alguma coisa de casal, é assistir uma live aqui, né, comigo, é fazer terapia, é conhecer, ter o autoconhecimento. Então eu tenho que passar por um treinamento. E esse treinamento envolve conhecer também a personalidade do outro, o temperamento do outro, porque tem pessoas que é o jeito dela. Às vezes a gente briga com pessoas e aquela pessoa é daquela forma. Tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco. Eu, por exemplo, aqui pelo jeito que eu tô fazendo a live, vocês já imaginam, né? Eu sou de falar muito, eu sou de muitos argumentos, né? O meu marido até entrou aí na live, né? Tô vendo aqui, entrou agora, o último aí. Então, o meu marido sabe, né, que nas nossas brigas, o jeito que eu sou, e eu sei o jeito que meu marido é. Então, quando a gente passa por um treinamento, quando a gente conhece um pouquinho do assunto, aí a briga tem a tendência de ser limpa e não ser suja, para aproveitar a fraqueza do outro. Então, esse é o quinto item. E o último que eu quero encerrar a live é falando do último item, muito importante. Como eu estou comparando com uma luta, a briga, a luta, né? Tem sempre um juiz. Tem sempre um juiz. E é claro que muitas vezes nós, como casais, às vezes você tem um amigo, e isso estende para todas as relações, que você tá no embate com uma pessoa, um tem um assunto, o outro tem outro. A gente sempre lá no fundo, a gente quer procurar alguém que vai dar a resposta final. Quando a gente tá no meio termo assim, um concorda, outro não concorda, a gente já fica, não, eu vou falar com fulano, quero ver quem tá certo. E muita gente chega aqui na terapia com esse objetivo. Muita gente procura um psicólogo e fala assim, olha, Ana Ruth, nós estamos no impasse e nós viemos procurar você porque nós queremos saber quem tá certo e quem tá errado. Aí eu, como de costume, né, já falo assim, gente, eu não sou a juíza, eu vou ajudar vocês a resolver os conflitos, entender as emoções, mas eu não vou estar fazendo isso. Mas, dentro desse contexto aqui que nós estamos falando de luta, muitas vezes nós precisamos de alguém, sim. Às vezes nós precisamos de um juiz. Em algumas situações da nossa vida, do nosso casamento, nós precisamos de um juiz. E até na luta tem alguém que dá um apito lá. Olha, jogo encerrado, acabou o primeiro tempo. E nós precisamos ter esse juiz. E aí eu quero falar desse juiz. O que seria esse juiz? O juiz, dependendo da situação, pode ser um profissional, tanto na área ali, né, da psicologia. Eu, como terapeuta, posso ser alguém que vai ajudar, dando o conhecimento, assim como eu estou dando conhecimento aqui. Se for na área financeira, você precisa procurar um profissional ali na área econômica para ver o que é a situação melhora. Às vezes a mulher quer fazer uma coisa ou outra, às vezes vai construir uma casa, o arquiteto ali às vezes vai conciliar para falar das opiniões de cada um. Então, gente, tem vários profissionais que a gente precisa buscar como juiz também, para nos ajudar a decidir quando nós estamos numa situação de impasse, né? Também para aqueles que são cristãos, gente, tem um juiz fantástico, que é Deus. Esse Deus, ele está vendo tudo, e ele sabe, né, qual que é a decisão correta. Então, quando a gente chega num momento de briga, a briga limpa, quando a gente chega em alguns momentos da briga limpa, que a gente não sabe o que fazer, nós temos um juiz, né, que é Deus, que se a gente consulta ele através da Bíblia, de um livro, uma leitura, de um conhecimento de uma pessoa, às vezes lá na igreja, a pessoa tem uma igreja, tem confiança, tem gente que às vezes conversa com o padre, tem gente que vai conversar lá com o pastor, tem gente que conversa com um líder, uma pessoa que tem experiência na área. O último item aqui da briga limpa é que quando a gente chega numa situação que realmente a gente não tem acordo, a gente precisa procurar um juiz. Mas esse juiz precisa estar muito bem pautado, para que não venha trazer mais confusão aí para o casamento. E aí eu quero terminar dizendo para você sobre isso, sobre esse juiz que a gente tem, que todos nós temos. É um grande juiz que é Deus. E esse Deus, ele é amoroso, ele é justo. Eu acredito muito na espiritualidade, acredito muito em Deus, então eu coloco isso também, acrescentando aí esse juiz, que quando você chegar numa situação que você não sabe o que resolver, tem um juiz aí que vai te dar a resposta e que vai falar se você tá certo, se tá errado. Esse pode falar que você tá certo, que você tá errado, né? E Deus também, nesse juiz, ele também usa de profissionais,
Por isso que a terapia de casal, tem gente que fala assim, tem gente que chega aqui e fala assim, nossa, Ana Ruth, eu vim procurar sim, mas eu tô constrangido de procurar. E eu sempre falo para as pessoas, mas o meu trabalho é Deus que dá também a sabedoria, né? O conhecimento, a sabedoria vem de Deus, então não deixa de ser um trabalho que vem de Deus, né? Então eu quero concluir aí essa live dizendo para você que tem aí um relacionamento, que convive com outras pessoas, amigos e tudo mais, né? Nós precisamos ter a briga limpa. E eu tô usando a palavra briga para você que entrou depois, porque a palavra briga ela é recheada de emoção. Discussão é recheada de razão. Mas geralmente em casa nós somos muito cheios de emoções, então por isso que nós geralmente brigamos. Então nós precisamos brigar então com a briga limpa, uma briga que seja com regras claras, uma briga que seja com equilíbrio, que seja justa, que tenha as mesmas armas, que a gente se defenda e ataca, né, com sabedoria, com equilíbrio, que a gente passe por um treinamento, que conhecimento, treinamento é se conhecer, conhecer o outro e a gente saiba no momento certo, se precisar, procurar ajuda aí do juiz e respeitar quando o juiz dar o apito. E esse juiz pode ser Deus, esse juiz pode ser um profissional que pode te ajudar. E nós precisamos assumir nossa responsabilidade e sair desse lugar de achar que quando as coisas estão ruins, por causa do outro, né? Muitas coisas estão ruins e eu tenho que assumir a minha responsabilidade, a minha parte de contribuição naquela confusão que a gente às vezes entra. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer vocês que entraram, vou salvar a live. Essa live é muito importante porque vai ajudar a gente a diminuir as nossas tensões na hora da briga e buscar aí referência para as pessoas. Fique me acompanhando, vou divulgar depois aí, né? Às vezes o tema da próxima live, vou divulgar aí para vocês. E sobre casamento, com os temas bem legais. E me acompanhe, às vezes eu dou a palestra em algum lugar, no outro, às vezes alguma coisa que seja online que dê para você participar, tá bom? Então eu agradeço que todos nós possamos sair daqui conscientes de ter a briga limpa. E fique me acompanhando e se precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar você a resolver e limpar essa sujeira aí da briga suja e a gente aprender aí com a briga limpa, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima sexta, meio-dia, aqui na live.